Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao tutorial de uso da planilha Matriz Gucci Priorização e Gestão. A utilização e implementação desta planilha na prática é super simples e é isso que nós vamos mostrar aqui para vocês. Os passos principais são: a primeira coisa que você precisa fazer é ir até a aba Cadastro e preencher o nome das áreas, dos setores, dos departamentos aí na sua empresa. Então nós colocamos aqui recursos humanos, vendas, engenharia, almoxarifado, produção, expedição, e aí você pode cadastrar todas as áreas, departamentos e setores de acordo com a necessidade aí da sua empresa. Tem várias opções e vários campos aqui para você cadastrar. Este é o primeiro passo para o preenchimento desta planilha. Feito isso, nós vamos para a planilha Matriz Gucci e aqui nós vamos cadastrar a data de registro, a descrição do problema, a área responsável. Veja, já aparece aqui as áreas responsáveis de acordo com o que você cadastrar lá na aba Cadastro. Então você seleciona basicamente aqui qual é a área responsável por esse problema. Você vai selecionar aqui o nível de gravidade. Nós temos o nível gravíssimo, grave, moderado, leve e sem gravidade. O nível de urgência e o nível de tendência. E aí ele já traz automaticamente aqui a pontuação e uma ordem de classificação. E aí você vai dizer, com base na pontuação, precisa ou não tomar uma ação em relação a esse problema. Se sim, você coloca sim, se não, você coloca não. Eu vou deixar aqui sim, e veja também que nós temos aqui na primeira coluna o código de rastreabilidade do problema. Por que é importante esse código aqui? Porque depois, quando você for cadastrar o plano de ação para cada um dos problemas que você disse sim aqui na última aba, ou seja, você disse que precisa tomar uma ação em relação a esse problema. Então esse código de rastreabilidade, ele vai fazer a conexão entre a matriz Gucci, o levantamento de problemas, e o plano de ação. Então, veja bem, nós temos aqui o código do problema número 1 e nós dissemos aqui que nós precisamos tomar uma ação porque ele tem uma pontuação alta. Então, nós vamos até o plano de ação e vamos cadastrar uma ação aqui para esse código número 1. Basicamente, então, nós vamos até a aba plano de ação, selecionamos aqui o código do problema número 1, ele já traz automaticamente aqui a descrição do problema, também traz automaticamente a área responsável por esse problema, e aí nós digitamos, cadastramos aqui qual é a ação a ser tomada. Então nós digitamos aqui a descrição da ação a ser tomada, quem é o responsável pela implementação e pela liderança desse plano de ação, qual é o prazo previsto, e setamos aqui o status. Então, quando nós estamos planejando, nós colocamos como planejado, e a partir do momento que esta ação for realizada, nós colocamos aqui a data de realização efetiva desta ação. Então, vamos colocar aqui que ela foi realizada no dia 25/01, 25/01/2020. E aí, quando ela for realmente implementada na prática, nós mudamos o status de planejado para concluído. E ele na fórmula automática já traz também o status geral, se está em aberto ou se está concluído, ou seja, fechada esta ação. Basicamente, o que você vai precisar fazer são esses 3 passos no dia a dia para você ter os relatórios, os dashboards, os painéis de indicadores automáticos para você. Então, somente recapitulando. Passo 1, cadastrar as áreas, setores e departamentos aí da sua empresa na aba Cadastro. Passo número 2, após você fazer uma reunião de levantamento dos problemas, riscos e oportunidades aí na sua empresa, na sua área ou departamento, você vai cadastrar aqui sempre colocando a data de registro, a descrição do problema, a área responsável, os níveis de gravidade, urgência, tendência e também parametrizando aqui, colocando se precisa de uma ação e selecionando a opção sim ou a opção não. Esse é o passo 2. E o passo 3
você seleciona aqui com base no que você colocou como sim, você vai no plano de ação, seleciona o código do problema, ele já traz automaticamente aqui os itens que você precisa, né, principais de rastreabilidade, que é a descrição do problema e a área responsável, e também aqui você vai precisar fazer o preenchimento, sempre colocando a descrição da ação a ser tomada, o responsável por essa ação, o prazo, o status, e quando for concluído você muda o status para concluído e coloca, obviamente, uma data de conclusão. Feito isso, você vai ter aqui os relatórios e dashboards automáticos para você. Veja também que nós colocamos aqui comentários em cima de cada coluna, de cada título, né? Para quê? Para que você tenha uma explicação um pouco maior sobre o que é cada item a ser preenchido, tá bom? Então, vamos agora à etapa de relatórios. No relatório número 1, nós temos um relatório completo que vai trazer para você o total de ações, quantas ações estão em aberto, quantas estão fechadas, isso mês a mês, e também o acumulado no ano, e aí os status das ações, planejadas, em andamento, concluído, atrasado ou cancelado. Tudo isso você tem a opção de selecionar por ano, né? Então, se você está em 2021, selecionar 2021, ele já traz aqui automaticamente para você, ano a ano, bastando você escolher aqui o ano nesta opção superior. E aqui embaixo, por área, né? O total de problemas levantados por área. Isso é extremamente importante quando você está fazendo um planejamento estratégico, um planejamento de um plano de ação e assim por diante, né? Então, as etapas básicas de um fluxo de planejamento estratégico seriam você fazer um brainstorming para fazer o levantamento de todos os problemas, riscos e oportunidades. Aí você cadastra aqui na matriz Gucci, gera o plano de ação e agora você vai começar a monitorar esse plano de ação, exatamente como no ciclo PDCA, né? Então você faz o planejamento, você define as ações com base em prioridade e aí posteriormente você tem que checar, né? Você vai implementando e monitorando, né? A etapa de executar e monitorar o plano de ação, se ele está realmente sendo cumprido ou não. Por que isso é importante? Imagine o seguinte, uma empresa ela faz um planejamento estratégico, ela define lá 200 ações com base no levantamento de problemas, e aí o mais importante não é definir a ação. O mais importante é tirar essas ações do papel. É isso que transforma, é isso que vai trazer o resultado que a empresa precisa, né? Então, o mais importante é tirar as ações do papel. Então, dentro do ciclo PDCA, uma das coisas mais importantes é você ter um bom monitoramento para você realmente enxergar quais áreas não estão implementando as ações e assim por diante. Como está o andamento da implementação desse plano de ação? Isso é o que vai transformar a sua empresa, o seu departamento ou o seu processo. Então aqui nesse primeiro relatório nós temos todas as informações de maneira bem completa. No relatório número 2 nós temos aqui por gravidade, urgência e tendência, né, as quantidades e também alguns gráficos aqui para você visualizar o tamanho do problema. Se você tiver muitas ações gravíssimas, com ações imediatas que pioram rapidamente, significa que pode haver uma necessidade de mais recursos. Então, essas informações são extremamente importantes para que você tenha acuracidade, confiabilidade das informações para tomar, obviamente, as decisões corretas, né, de maneira rápida e ágil em relação ao seu planejamento estratégico ou o que quer que você esteja trabalhando para resolver. O dashboard número 1, você tem uma visão holística, 360, completa, né, para você tomar uma decisão segura, de forma rápida e ágil. Então, basicamente, nós temos aqui a visão geral do plano de ação, o percentual de conclusão, os status, né, quantidade por status, quantidade por níveis de gravidade, urgência e tendência, né, a evolução mês a mês do plano de ação, né, ou seja, as entregas
Isso é super importante. O que a gente planejou e o que a gente está entregando realmente na conclusão do plano de ação. E aí também temos aqui os relatórios, né, por status e assim por diante. Então, aqui você terá um painel de indicadores de fácil entendimento, super simples, prático e intuitivo para você fazer a etapa checar, né, a etapa de monitoramento do ciclo PDCA de maneira holística, 360 graus realmente. Isso aqui vai fazer uma grande diferença aí na sua empresa. E o dashboard número 2, nós temos aqui várias opções também, com gravidade, urgência, tendência, né? Problemas sem ações, problemas com ações, né? Quantos problemas nós levantamos, para quantos deles nós implementamos ações, ou definimos que realmente é necessário uma ação, e também para quantos deles não tem uma ação. Isso em percentual e em quantidade, tá? Então tudo isso vai realmente trazer uma confiabilidade muito maior no teu processo de planejamento estratégico aí na sua empresa, e realmente esperamos que esta planilha seja super útil para você aí no dia a dia. Então, basicamente, recapitulando, passo 1, cadastro. Passo 2, fez o levantamento de problemas, registra na matriz Gucci. E passo 3, registra o plano de ação. E o passo 4 é fazer o monitoramento do dia a dia das ações, o que está em aberto, o que está encerrado e assim por diante, que é a etapa checar do ciclo PDCA. Esperamos que essa planilha seja muito útil no dia a dia para vocês e até a próxima. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber as novas notificações. E até mais!